você é do tipo de pessoa que fica querendo arrancar os cabelos quando o professor passa um trabalho em grupo, esse vídeo é pra você. Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Ali e nesse vídeo de hoje eu vim trazer 7 dicas para você fazer os seus trabalhos em grupo, sejam eles do ensino médio ou do curso técnico, com muito mais facilidade, sem ter que ficar surtando e se estressando porque ninguém sabe fazer nada. São dicas que eu gostaria, sinceramente, que tivessem me passado alguns anos atrás, mas que eu tive que aprender na marra mesmo, então eu vim compartilhar isso com você para ser muito mais tranquilo, muito mais fácil durante o teu ensino médio ou durante o teu curso técnico, tá? Então, se você quer saber quais são essas 7 dicas, já clica em gostei e vem comigo. A minha primeira dica é de uma coisa que eu comecei a fazer mais ou menos no 2º ano do ensino médio e que me ajudou demais, que é separar o trabalho, separar o tema do trabalho em grandes partes. É muito comum que a gente pegue um tema de trabalho e já queira definir naquele momento mesmo quem vai falar cada parte, quais vão ser todas as partes. E aí imagina se é um grupo grande, por exemplo, um grupo de 6 pessoas. Nem sempre, sem conhecer o tema, você consegue ver exatamente o que pode ser abordado dele, né? Então, quando você faz essa divisão de grandes tópicos, fica muito mais fácil de pesquisar e de ver quais vão ser aqueles subtópicos, qual vai ser a visão micro, né? Então, qual vai ser aquela divisão mesmo de quem vai falar cada parte e como vai ser a apresentação. Então, um exemplo para que você entenda é um trabalho sobre algum artista, pedido na matéria de artes ou de história da arte. Você pode pegar, por exemplo, 3 partes desse trabalho. Uma parte falando sobre quem foi aquele artista, uma parte falando sobre a produção artística dele, qual era o tipo de produção que ele fazia, qual era a tendência que ele usava, e aí uma terceira parte falando sobre algumas obras famosas, alguns momentos marcantes da carreira dele, talvez, sabe? Ou então um trabalho sobre algum acontecimento histórico, você pode dividir também em 3 partes. Uma parte falando sobre os antecedentes daquele acontecimento, uma outra parte falando o que foi aquilo e uma outra parte falando as consequências. Isso também serve para biologia, pode ter um trabalho falando uma parte sobre conceitos, uma outra parte de aplicação prática, uma outra parte com exemplos. Então, para toda a matéria, a gente consegue fazer essa divisão macro do trabalho, que é uma divisão maior, de partes maiores. Isso possibilita uma pesquisa mais aprofundada e também permite que você faça uma divisão depois mais certinha de quem vai falar cada parte, sem contar que facilita até mesmo para montar os slides, tá? Aliás, se você quiser saber mais sobre como fazer slides ou então lugares onde você pode fazer slides, eu vou deixar um link aqui em cima de um vídeo que eu já fiz sobre isso. A minha segunda dica é uma coisa muito básica, só que mesmo sendo uma coisa super básica, tem muita gente, até na faculdade, que não faz isso, que é ter uma visão geral do trabalho. O que acontece é que muitas vezes a pessoa divide ali os tópicos do trabalho, cada um pesquisa só o seu tópico, ninguém nem se dá o trabalho de ler tudo depois, né? Então fica aquele trabalho meio vazio, sabe, meio mecânico, porque cada pessoa só sabe a sua própria parte. E aí, se um professor pergunta, por exemplo, alguma coisa pra você que não era da sua parte, você não vai saber responder. Sem contar que fica um trabalho meio travado, né? E você não vai adquirir um conteúdo, um conhecimento mais abrangente daquilo. Então, é essencial que todo mundo do grupo tenha uma visão do todo daquele trabalho, tenha uma visão geral. Claro que você vai aprofundar naquilo que você vai apresentar, naquela parte que é tua, né? Só que você precisa entender exatamente como o trabalho inteiro funciona. Então, por exemplo, num trabalho sobre Segunda Guerra Mundial, ainda que você fale sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, você precisa saber a parte do teu colega que vai falar sobre os antecedentes, por exemplo. Você não precisa saber tão bem quanto ele, já que é ele quem vai se aprofundar nisso para explicar pra galera, para apresentar, né? Só que você precisa ter um conhecimento básico daquilo ali. E existem 2 formas de todo mundo ter esse conhecimento geral do trabalho. A primeira forma é todo mundo pesquisar tudo e aí aprofundar na sua própria parte. E a segunda forma, que é a que normalmente as pessoas mais fazem, né, quando elas têm essa visão geral, que é um pouco mais fácil, é cada um pesquisa a tua parte, consegue o máximo possível de conhecimento sobre aquilo e aí um vai repassando pro outro. Então fazer uma reunião antes, sabe? Isso é até mais fácil do que todo mundo pesquisar tudo, mas vai trazer um resultado bom também, que é você ter uma visão geral do trabalho completo, ou até mesmo você ler todo o arquivo depois e discutir rapidinho com o grupo. Isso já facilita bastante e já é muito melhor do que você apresentar um trabalho sem saber nada do que o teu colega vai dizer, beleza?
Agora, a minha terceira dica é em relação a uma coisa que a gente chama de recursos audiovisuais ou então recursos visuais, que são basicamente os elementos que você vai usar junto com a tua apresentação. Então, por exemplo, o slide que você vai usar, o cartaz que você vai usar, ou então algum vídeo que você vai mostrar e coisa do tipo. Eu sei que muitas vezes a gente gosta muito de algum personagem, de alguma cor, mas é interessante que o nosso slide, que o nosso cartaz, que o nosso vídeo, ou seja lá o que for que você vai utilizar durante a apresentação, converse com o tema do teu trabalho e não seja uma coisa que vai chamar mais atenção do que aquilo que tem que ser apresentado, tá? Então, assim, não é porque você gosta de Barbie que você vai escolher um fundo de slide todo rosa, a fonte da Barbie, fotinho da Barbie assim no finalzinho do slide, sabe? Glitter por todos os lados, ou então um cartaz todo rosa, cheio de crepom em volta, glitter e lantejoula. Quando você faz uma coisa dessas, as pessoas tendem a focar muito mais naquele elemento audiovisual ou naquele elemento visual ali do que na apresentação em si, do que no conteúdo. E isso não é legal, né? Porque quando a gente apresenta um trabalho, a gente quer que as pessoas absorvam aquele conhecimento. Então, tenta fazer um slide que tenha relação com o trabalho. Mesmo que você coloque um pouco do seu gosto pessoal ali, mas faz isso de maneira mais discreta, sabe? Eu, por exemplo, gosto muito de alguns modelos de slide, então eu adapto esses modelos ao trabalho que eu vou fazer. Então eu respeito o meu gosto, né? Respeito o gosto do grupo também, quando é em grupo, mas que tenha relação com o trabalho e não uma coisa simplesmente aleatória só porque eu achei bonita, tá bom? Ainda falando sobre slides, maquetes, cartazes e esses recursos todos, vamos para a quarta dica, que é você utilizar a palavra-chave, imagens, gráficos, tabelas, recursos que você puder utilizar, que você tiver ao teu alcance, para o teu slide ficar bem interessante ou para o teu cartaz ficar bem interessante. Claro, como eu falei aqui, você não pode fazer um verdadeiro carnaval no seu slide, né? Ou então achar que é um show da Barbie, só que você tem que fazer uma coisa que seja interessante e não aquela coisa que a pessoa vai dormir durante o seu trabalho, tá? E uma dica que eu dei aqui já num vídeo sobre como apresentar trabalhos, que também é um vídeo muito massa, então eu vou linkar aqui em cima, é você não colocar muito texto no teu slide. Quando você coloca muito texto, primeiro, as pessoas não vão prestar atenção no trabalho, vão ficar lá querendo ler o texto. Segundo, é cansativo. Terceiro, se você esquecer alguma coisinha, você vai cair naquele erro de olhar para o slide e ficar lendo tudo que tá lá. E isso não é apresentar trabalho. Então coloca alguma palavra ali de gancho que vai te lembrar o que você tem que falar, coloca imagens, coloca cores, coloca gráficos, tabelas, claro, de acordo com o tema do trabalho, né? Sempre respeitando aquele tema que foi pedido, tá bom? Mas coloca tudo que você possa colocar para que seja um trabalho equilibrado, mas ao mesmo tempo que chame a atenção das pessoas, para que as pessoas não fiquem tagarelando durante o teu trabalho, porque é uma coisa muito chata, muito incômoda, também para que ninguém fique dormindo, ou para você não levar uma bronca, né, porque colocou só texto, 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 texto no slide, que até parecia um jornal dos anos 20, tá bom? Então faça um slide bem equilibrado, ou um cartaz bem equilibrado, equilibra texto com imagens, pode colocar videozinhos também, retirados da internet, sempre dando os créditos. Quando você for linkar algum vídeo no teu slide, ou alguma imagem, ou até mesmo algum áudio que você tirou da internet, você precisa dar os créditos, tá bom? Mas basicamente torne o seu slide uma coisa a favor do seu trabalho, e não uma coisa que tá ali pra atrapalhar a sua apresentação, que ninguém vai prestar atenção em você. Só pra gente completar aqui essa parte sobre slides, sobre cartazes, essa quinta dica é que você faça poucos slides, não faça 1 milhão de slides, tá? Porque assim, poucos slides bem feitos valem muito mais do que muitos mal feitos, ou então muitos com dezenas de textos, com parágrafos enormes, com um textão que parece aqueles textões de Facebook, sabe? Então reúne com o grupo, vê o que cada um vai falar direitinho, o que cada um precisa no slide, né? Então, por exemplo, fulano precisa de exemplo, fulano precisa de imagens, fulano só precisa de 2 tópicos no slide. Então vê direitinho o que cada um precisa, ou de preferência, pede para cada um esquematizar como que é o teu próprio slide, né? Como que é aquela página ali que vai apresentar. Daí você coloca tudo isso dentro do modelo que vocês vão utilizar, tá? Então não faça muitos slides. Tenta fazer assim, 2 ou 3 no máximo por pessoa, porque isso até facilita durante a apresentação para não ficar tendo que passar e voltar
voltar slide o tempo todo, porque às vezes no nervosismo a gente passa rápido demais e tem que ficar voltando, tá bom? Então não faça muitos slides, a não ser que seja um trabalho muito extenso, que tenha muitos exemplos. Tirando isso, não faça muitos, porque vai facilitar muito a vida de vocês e vai tornar o trabalho muito mais dinâmico também, uma coisa mais legal de acompanhar do que aquele trabalho que tá o tempo todo piscando um slide, a pessoa nem consegue ver direito a imagem que tá ali, nem consegue ver direito o tópico que tá ali, porque a gente sabe muito bem que às vezes a gente ensaia em casa e a apresentação vai dar 40 minutos, daí quando você vai pra sala o nervosismo é tão grande que fica 10 minutos, né? E aí o slide passa muito rápido, o pessoal reclama, então é melhor fazer menos também por conta disso. A sexta dica é uma coisa que muita gente não leva a sério, só que é absurdamente importante para ter um bom desempenho no trabalho, para conseguir apresentar bem o trabalho, para que o professor não dê bronca no grupo, porque muitas vezes o grupo não faz isso e leva bronca depois porque nem o professor consegue entender direito o trabalho, que é respeitar uma coisa que eu chamo de teoria dos contos de fadas. Se você já leu ou já ouviu algum conto de fadas, por exemplo, Os Três Porquinhos, Branca de Neve, Cinderela, A Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas e tantos outros, você já deve ter percebido que essas histórias têm um começo, têm um meio e têm um fim. E o teu trabalho também tem que ter começo, meio e fim. Isso não significa que todo o trabalho tem que ter uma conclusão ou então considerações finais, né? Alguns trabalhos mais sérios, principalmente de curso técnico, precisam disso. Só que outros não precisam disso, mas ainda assim eles têm que respeitar essa ordem lógica. Então você não vai começar, por exemplo, um trabalho sobre angiospermas falando sobre exemplos de angiospermas sem explicar o que são angiospermas, sem explicar quem são elas, sem explicar que isso é um tópico da botânica, sabe? Então você precisa partir do comecinho do trabalho. E aquela primeira dica que eu te dei já te ajuda bastante nisso, né? Porque sempre vai ter um tópico ali que é o tópico que vai dar início para tudo aquilo, sabe? Então respeita essa ordem lógica do trabalho. Não dá muito certo você começar o trabalho pelo fim, depois passar pro começo e aí finalizar o trabalho com o que deveria ser o meio dele. Você tem que seguir essa ordem lógica. Então alguns trabalhos mais conceituais, por exemplo, né? Pode começar ali com uma definição, depois com uma aplicação e depois com exemplos. Ou então alguns trabalhos mais técnicos, você apresentar o que é aquilo ali, o desenvolvimento daquilo ali, os resultados de alguma pesquisa, de algum experimento, terminar com a conclusão, sabe? Então os trabalhos têm que ter uma ordem para que vocês consigam apresentar melhor, né, você e o teu grupo, ou então para que as pessoas consigam entender melhor, para que os professores consigam entender melhor, para que você não perca nota, basicamente, por conta disso, porque às vezes o grupo sabe tudo, só que a organização do grupo tá um pouco errada e o trabalho acaba ficando fora de ordem, tá? Então pratica isso, ensaia isso com o grupo também, porque às vezes é só uma questão de ensaiar para perceber ali que o trabalho tá meio desorganizado. Por último, mas não menos importante, a minha sétima dica tem a ver com as pessoas do grupo e com dois momentos importantíssimos da apresentação de um trabalho em grupo. Então é o seguinte, tem dois momentos que são muito importantes mesmo, que ficam na memória das pessoas. O primeiro deles é a abertura do trabalho e o segundo é o fechamento do trabalho, né? A hora de finalizar, de terminar aquilo ali, tá? Então o que eu recomendo é que você sempre escolha a pessoa menos tímida do grupo, aquela que tem mais facilidade em falar em público, aquela que não tem tanta vergonha, que não tem tanto nervosismo, para fazer a abertura do trabalho. Isso porque a abertura é o momento que você vai conquistar o público, né? As pessoas que estão ali esperando pela apresentação do teu grupo. Então se a apresentação começar com uma pessoa muito tímida, que mal tá conseguindo falar de tão nervosa que ela ficou, é muito provável que as pessoas já desanimem, já pensem que o trabalho não vai ser tão bom assim. Então, ainda que a pessoa menos tímida tenha ficado com a parte do meio do trabalho, pelo menos aquela abertura de apresentar o grupo, apresentar o tema do trabalho, é legal que seja feita por essa pessoa que é menos tímida, porque assim as pessoas já dão mais valor para aquele trabalho e também as pessoas mais tímidazinhas do grupo já ganham mais confiança, porque viram que alguém já começou ali e já foi tranquilo, tá? Então, sempre deixa a abertura do trabalho para quem é menos tímido e para finalizar o trabalho, é legal que seja a pessoa que tem mais conhecimento sobre o trabalho, porque a finalização do trabalho é sempre bom, como eu já falei aqui também no vídeo sobre a apresentação de trabalhos, que você sugira que as pessoas têm dúvidas, né, e já vai jogando ali alguma dúvida que o grupo inteiro sabe responder, sabe? Mas é legal que a pessoa que tem mais conhecimento, aquela que mais se aprofundou, aquela que é mais nerdzinha, que ela finalize o trabalho, porque assim ela fecha o trabalho bem fechadinho e as pessoas não vão ficar com tanta dúvida, não vão querer ficar perguntando e essas coisas todas que dão um pouquinho de nervosismo na gente, né? Então, basicamente,
basicamente são essas duas pessoas aí, tá? Uma pessoa mais descontraída, que tem mais facilidade em falar em público, em se apresentar para abrir o trabalho, e aquela com maior domínio do tema para finalizar o trabalho. Pode ser que elas sejam a mesma pessoa, né? E tá tudo bem também. O importante é fazer isso, esse esqueminha aí, para facilitar a apresentação pro grupo inteiro, beleza? Bom, então por hoje é isso. Se você gostou muito desse vídeo, manda para algum amigo que também tem dificuldade para fazer trabalhos em grupo, ou manda para o seu grupo de trabalhos da escola ou do curso técnico. Se você tem alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma atualização, tá? Um big beijo, até o próximo vídeo e tchau!